Olá pessoal, bem-vindos ao canal Na Calada da Noite. Hoje eu vou narrar para vocês uma história enigmática, As Crianças Verdes. Os Filhos de Woolpit é um conto antigo que remonta ao século XII, que conta a história de duas crianças que apareceram à beira de um campo na aldeia de Woolpit, na Inglaterra. A menina e o menino tinham a pele verde e falavam uma língua desconhecida. As crianças ficaram doentes mais tarde e o menino morreu. Mas a menina se recuperou e ao longo dos anos veio a aprender o inglês. Mais tarde, ela repassou a história de suas origens, dizendo que eles vieram de um lugar chamado Terra de Saint-Martin, que existiu em uma atmosfera de crepúsculo permanente e onde as pessoas viviam no subsolo. Enquanto alguns veem a história como um conto popular que descreve o encontro imaginário com habitantes de outro mundo debaixo dos nossos pés ou até mesmo extraterrestres, outros aceitam como um conto real, mas que merece uma investigação mais aprofundada. Então vamos à história. Segundo o relato das Crianças Verdes, o menino e sua irmã foram encontrados por ceifeiros trabalhando em seu campo na época da colheita, perto de algumas valas que tinham sido escavadas como armadilhas para lobos. Sua pele estava tingida com uma tonalidade verde, suas roupas eram feitas de um material estranho e a sua fala era ininteligível para os ceifeiros. Elas foram levadas para a aldeia, onde foram eventualmente aceitas na casa do proprietário de terras local, Sir Richard de Kane, em Wilkes. As crianças não comiam qualquer alimento, mas pareciam famintas. Eventualmente, os aldeões trouxeram uma rodada de grãos colhidos recentemente por seus filhos e as crianças então se interessaram pelo feijão e sobreviveram apenas com isso durante muitos meses, até que adquiriram um gosto pelo pão. O menino ficou muito doente e logo sucumbiu à doença e morreu, enquanto a menina permaneceu em bom estado de saúde e acabou perdendo a sua pele esverdeada. Ela aprendeu a falar inglês e mais tarde foi casada com um homem de Lynn do reino, no condado vizinho de Norfolk. De acordo com alguns relatos, ela tomou o nome de Agnes Barry. E o homem com quem ela se casou foi um embaixador de R2. Embora esses detalhes não foram verificados, eles relatam que isso aconteceu realmente. Depois que ela aprendeu a falar o inglês, ela repassou a história de suas origens. A menina relatou que ela e seu irmão vieram do Land of Saint-Martin, onde não havia sol, mas um perpétuo crepúsculo e todos os habitantes eram verdes como eles. Ela descreveu uma outra terra luminosa que poderia ser vista através de um rio. Ela então e o seu irmão estavam cuidando de um rebanho do seu pai quando chegaram a uma caverna. Eles entraram na caverna e peregrinaram na escuridão por um longo tempo até que saíssem do outro lado, entrando em luz solar brilhante e ficaram maravilhados. Foi então que eles foram encontrados pelos ceifeiros. Ao longo dos séculos, muitas teorias foram propostas para explicar este conto estranho. Em relação à sua coloração,
de pele verde, uma proposta é que as crianças sofriam de anemia hipocrômica, originalmente conhecida como clorose, que vem da palavra grega clores, que significa amarelo esverdeado. A condição é causada por uma dieta muito pobre, que afeta a cor dos glóbulos vermelhos e resulta numa sombra visivelmente verde da pele. Em apoio a essa teoria, é o fato da menina ter voltado à sua cor normal após a doação de uma dieta saudável. Com relação à descrição da Terra estranha, Paul Harris diz que foi possivelmente a partir de um lugar nas proximidades conhecido como Forham Saint-Martin, que foi separada de Woupt pelo rio Lark. Um monte de imigrantes flamengos haviam chegado durante o século XII, mas foram perseguidos sob o reinado do rei Henrique II. Em 1173, muitos foram mortos perto de Bury St. Edmunds. Se eles tinham fugido para a floresta de Thetford, pode ter parecido um crepúsculo permanente para as crianças assustadas. Eles também podem ter entrado em muitas passagens de minas subterrâneas na área, que finalmente levaram a Woupt. Vestida com roupas flamengo estranhas e falando outra língua, as crianças teriam apresentado um espetáculo muito estranho para os moradores de Woupt. Outros comentários teriam surgido de uma origem mais de outro mundo, no mundo estranho pelas crianças, por Robert Burton. A história das crianças verdes tem sofrido alterações por mais de 8 séculos, desde os primeiros contos. Embora os fatos reais por trás da história nunca puderam ser conhecidos, essa história continua a inspirar numerosos poemas, romances, óperas e continua a capturar a imaginação de muitas mentes curiosas. Alguns falam que as crianças são extraterrestres, moradoras do subsolo, no crepúsculo da terra, no fundo da terra, no meio da terra. Outros dizem que podem ser crianças como João e Maria, que simplesmente se desgarraram dos seus pais e viveram uma fantasia. E você? Em que você acredita?